Olá pessoal, tudo bem? Quero mostrar um compartilhamento que eu achei interessante de uma publicação. No Google, façam pelo menos 10 buscas por dia com expressões críticas ao adversário, como Bolsonaro pedófilo, Bolsonaro corrupto, Bolsonaro orçamento secreto, Bolsonaro inflação, Bolsonaro preço da gasolina, Bolsonaro não comprou vacinas, Bolsonaro salário mínimo 2023, Bolsonaro ditadura, Bolsonaro corte da educação e saúde, Bolsonaro imóveis em dinheiro vivo, Bolsonaro desmatamento. Aí olha só que legal. No Google, façam pelo menos 10 buscas por dia com expressões a favor da democracia, como Lula educação, Lula democracia, Lula SUS, crescimento do Brasil na época do Lula, Brasil Lula desmatamento, Lula vacinação H1N1, Lula geração de empregos, Lula defesa dos pobres. Não compartilhem memes que ridicularizam Bolsonaro e seus seguidores. Não compartilhem ou visualizem vídeos e notícias da extrema-direita. Quanto mais visualizações e compartilhamentos, mais os algoritmos vão atuar em favor destes canais. Se cada pessoa fizer pelo menos 10 buscas dessas por dia, desafogam o algoritmo. Apenas 20% da esquerda atua estrategicamente e de forma desorganizada, contra mais de 80% da extrema-direita. Isso eu já vi mesmo, a melhor organização na extrema-direita. Sem contar os robôs, né, que são pessoas, departamentos organizados para atuar de forma estratégica. Ou seja, precisamos nos mobilizar na rede de forma estratégica e inteligente. Uma milícia digital está preparando uma onda gigante em todos os meios para a próxima semana. Por isso, mais do que nunca, precisamos de união. Agora é nossa janela. É muito robô, é muito robô, mas nós somos mais numerosos do que eles. Pode parecer pouco, mas é essencial, né? Eu achei muito legal isso aqui, gente. Deixa eu te mostrar de quem que é. É a rede Resistir Jundiaí. Achei bem inteligente essa estratégia e é o que a gente vai fazer agora, né? Aqui eu estou falando no grupo de política. União faz a força, se a gente atuar como um único organismo consciente, difícil a extrema-direita nos derrotar. Achei muito inteligente essa estratégia, né? E vamos lá fazer isso agora, gente. Aqui, ó. Tá aqui. Eu chego aqui. Olha só. Hoje eu vou bater aqui. Vou bater aqui Bolsonaro. Primeiro fazer um de cada. Bolsonaro. Ó, aqui já dá pesquisa. é, quando qualquer um bate no Google, Bolsonaro. Quando qualquer um bate no Google, eu já apaguei tudo meu histórico de pesquisa. Ele vai ver isso aqui hoje. Jair Bolsonaro, Bolsonaro hoje, Bolsonaro pesquisa, Bolsonaro 22, Bolsonaro versus Lula, Bolsonaro 2022, Bolsonaro na frente, Bolsonaro na Record, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro verta orçamento secreto. E quando hoje qualquer um bate Lula, a pessoa vê isso aqui, ó. Lula, Lula e Bolsonaro, Lula hoje, Lula idade, estão preocupados com a idade do Lula. Lula versus Bolsonaro, Lula Molusco, que é do Bob Esponja. Lula 2022, Lula pesquisa, Lula Twitter, Lula e Bolsonaro pesquisa. Então, nem dos dois hoje é degradante. Então, vou começar. Bolsonaro pedófilo. Que foi um tema que ele elogiou, até fez esse comentário sobre as meninas venezuelanas. TSE manda PT remover novo vídeo que livra Bolsonaro a pedofilia. Ministra do TSE obriga PT a remover propaganda que associa Bolsonaro à pedofilia. Pintou um clima. Repercutiu. Tebet sobre pintou um clima de Bolsonaro, lugar de pedófilo é na cadeia. Tebet chama Bolsonaro de pedófilo e defende sua prisão. Base de apoio de Jair Bolsonaro é contra combater pedofilia. Furou a bolha. Saiba como o tema pedofilia repercutiu nas redes a partir do Pintou um Clima, né? Veja a campanha de Lula associa Bolsonaro a ditador pedófilo, que é o Stroessner no Paraguai. Aí agora a gente vai aqui, ó, acabou de pesquisar um Bolsonaro negativo, vamos pesquisar um Lula positivo. Lula, educação. Cara, a educação foi prioridade no governo Lula.
Proposta de Lula para a educação. Conheça as propostas de Lula. É fake que G1 publicou reportagem afirmando que Lula escolheu João Willis para o Ministério da Educação. Lula, os jovens devem ter esperança. Vamos gerar empregos e oportunidades. Mais impostos. Bolsonaro quer acabar com dedução de despesas de saúde e educação. Lula, o que está em jogo é a gente recuperar o país do povo brasileiro. Queremos livros porque amamos a educação, disse Simone Tebet. Investir em educação é o que vai dar grandeza ao Brasil. Plano de carreira e internet para todos. As propostas de Lula e Bolsonaro na educação. Lula diz que vai aumentar o número de universidades no Brasil. Lula, Ciro, Bolsonaro e Tebet. Quem tem as melhores propostas para a educação? Agora vamos mais um negativo aqui para o Bolsonaro. Bolsonaro corrupto. Corrupto. TSE suspende propaganda de Bolsonaro que acusa Lula de ser corrupto e ladrão. TSE proíbe o uso de expressões corrupto e ladrão a Lula em campanha de Bolsonaro. Roberto Freire diz que Lula e Bolsonaro são corruptos. 17 escândalos de corrupção no governo Bolsonaro. Onde está o governo sem corrupção de Bolsonaro, né? Agora vamos mais uma positiva para o Lula. Lula, democracia. Olha que bacana. Achei muito da hora isso, cara. Sarney quebra silêncio e declara apoio a Lula como defesa da democracia. Sarney declara voto em Lula pela democracia. Olha, isso aqui de 22 horas atrás. Frente cada vez mais ampla. PSDB, São Paulo, elite financeira e Sarney anunciam apoio a Lula. José Sarney declara voto em Lula no Sarney. Ex-presidente José Sarney declara apoio a Lula, voto pela democracia. José Sarney declara voto em Lula pela democracia. Sarney declara voto em Lula. É carta aberta, a diferença é clara. Aí, Sarney, parabéns. Agora vamos mais um negativo pro Bozo. Bolsonaro. Eu sempre escrevo o nome desse cara errado. Bolsonaro, orçamento secreto. Orçamento secreto de Bolsonaro. Aí tem um do YouTube. Bolsonaro agora diz que vai negociar o fim do orçamento secreto. Entenda o que é orçamento secreto e se Bolsonaro o vetou. Bolsonaro quer a extinção do orçamento secreto em próximo mandato. Bolsonaro sobre orçamento secreto. Eu perdi poder. Bolsonaro diz que, se eleito, buscará parte dos recursos do orçamento secreto para o executivo. Bolsonaro diz que pretende negociar a extinção do orçamento secreto se for reeleito. Bolsonaro diz que negociar a extinção do orçamento secreto. Bolsonaro tentará reduzir o orçamento secreto. Bolsonaro diz que negociará redução do orçamento secreto. É só para as manchetes, tá, gente? Porque o orçamento secreto é exatamente o dinheiro que foi destinado à base parlamentar para dar apoio a ele. E foi 11 vezes maior que o mensalão. Então não tem, sabe, conversa para boi dormir. Tá, agora vamos mais um positivo pro Lula aqui. Muito massa essa estratégia. Lula, SUS. Lula, SUS. Nota, a luta pela paz hoje é a mesma pela eleição de Lula à presidência. O retorno de mais médicos em um SUS mais eficiente são algumas das propostas de Lula e Bolsonaro. Ex-ministros da Saúde e ex-presidentes da Agência Nacional de Saúde e Anvisa declaram apoio a Lula. Ex-ministros da Saúde lançam manifesto de apoio a Lula e o SUS. Frente Ampla pela Vida promove Super Live no Encontro pela Saúde. Análise: SUS, projeto histórico garantido pela Constituição de 88. Legal. Agora vamos mais um negativo pro Bolsonaro aqui. Só vamos pegar as dificuldades, cara. Bolsonaro, inflação, que foi horrível no governo desse cara. Inflação. Bolsonaro diz em horário eleitoral que vai reajustar salário mínimo acima da inflação para rebater PT. Nunca reajustou nos 4 anos de mandato. Só pagou a inflação. Bolsonaro nega que irá desindexar salário de inflação. Proposta do Paulo Guedes essa semana.
Após desgaste com proposta de desindexar o mínimo, Bolsonaro promete na TV que dará aumento real. Mentira, agora vai prometer tudo. Bolsonaro tirou o leite das crianças pobres com inflação e corte na doação. Cancelou o leite. Inadmissível, diz Bolsonaro, sobre desvincular salário da inflação. Sob Bolsonaro, a inflação dos alimentos é a maior em quase 3 décadas, em 30 anos, tá? Para Bolsonaro, a inflação impactou popularidade. Ah, impactou sim, cara. Pode ter certeza que sim. Agora mais uma pro Lulão aqui. Lula, crescimento do Brasil. Que o crescimento, nunca na história desse país, Lula, crescimento do Brasil. Nunca na história desse país o país cresceu. Levante, Selic pode cair a 11,25 com Bolsonaro eleito e a 12,50 com Lula. A Exame tá falando, não sei não. Atlas mostra crescimento de vantagem de Lula sobre Bolsonaro, 53 a 47. A Atlas, mais uma pesquisa aí dando vantagem pro Lula. Lula promete corrigir o salário mínimo segundo o crescimento do PIB. Essencial, velho, né? Lula versus Bolsonaro, o crescimento do Brasil no pós-eleição. 6 ações imediatas que Lula vai adotar para ajudar o povo e a melhorar a economia. Cara, a diferença é essa. Lula e Bolsonaro, 4 índices, 3 comparações. O Lula não tem muito estudo, tá? Mas ele põe gente capacitada no poder, né, velho? É diferente do Bolsonaro, né? E agora mais um aqui que pegou bastante na imagem do bolsonarismo. Bolsonaro é preço da gasolina. Meu Deus do céu. Chegou aqui em Curitiba, chegou a 7,69. Se não fosse a fraude aí do ICMS, a gente estava pagando até hoje. Fatos. Primeiro, Bolsonaro exagera ao dizer que o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. Faça-me rir, né, cara? Novo aumento da gasolina flagra a farsa eleitoral de Bolsonaro, é verdade. Olha lá, ele abaixou o ICMS, mas o PPI continua de pé. Preço da gasolina ignora a pressão de Bolsonaro e dispara antes do segundo turno. Bolsonaro comete estelionato eleitoral nos combustíveis. Com certeza. É completamente um estelionato. Se ele ganhar, depois vai acabar tudo isso aí. Acaba o ICMS, vai lá para as nuvens. Veja o preço da gasolina desde quando Bolsonaro assumiu. Só foi subindo, estava 3,99, chegou a 7,69. Cidade em que Bolsonaro teve 68% dos votos tem a gasolina mais cara do Brasil. Toma, trouxa. Para onde vão os preços dos combustíveis? Com Lula ou com Bolsonaro? Com Lula vai baixar, né, mano? Vai acabar o PPI. Agora vamos mais uma boa pro Lulão. Lula, vacinação H1N1. H1N1. Teve uma pandemia durante o Lula, tá? Não foi tão grave quanto a de Covid, só que aqui no Brasil se vacinou. Lula relembre vacinação contra H1N1 e diz que Bolsonaro carrega nas costas. Sob o governo Lula, foi o país que mais vacinou contra H1N1 pelo sistema público. Lula e Bolsonaro travam embate sobre a educação aqui, porque o Brasil vacinou 88 milhões de pessoas em 3 meses contra H1N1 e agora patina lá. Só um exemplo. Legal, né? Agora mais um pé nas costas do Bolsonaro aí. Bolsonaro não comprou vacinas. Bolsonaro não comprou vacinas. E não comprou mesmo. Morreu 400 mil pessoas aí. Não tinha para vender. Bolsonaro mente sobre Não tinha para vender. Bolsonaro mente sobre atraso em compra de vacina. Vacinas teriam salvado 95 mil vidas se o governo Bolsonaro não tivesse. Bolsonaro disse que não comprou vacinas antes porque esperava aval da Anvisa. Pazuello nega a interferência de Bolsonaro na compra da Coronavac. Bolsonaro, quando for certificada pela Anvisa, compraremos a vacina. Então ele enrolou bastante, né? Próximo, fazendo pró-Lula, Lula, geração de empregos.
Nunca na história desse país o país gerou tantos empregos. 40 milhões de empregos. Lula, geração. Eu acho que era 40 milhões de empregos. O Brasil bombou, gente. Pegou pleno emprego. Lula, os jovens devem ter esperança. Vamos gerar empregos e oportunidades. Prefeito de Natal faz reunião para ensinar empresários a sediar trabalhadores. Emprego, a herança bendita de Lula. Lula versus Bolsonaro. Compare a geração de empregos de ambos no primeiro mandato. Fatos primeiro. Lula erra ao dizer que gerou 22 milhões. De Lula a Bolsonaro, como foi o emprego em cada governo? Lula sabe a fórmula para gerar emprego. Ele já fez. Proposta de Lula para gerar empregos resgata o Estado como indutor. Lula destaca a importância de combate à fome e da geração de empregos. Beleza. Vamos mais uma negativa pro Bozo agora. Bolsonaro, salário mínimo 2023. Que vergonhoso. Bolsonaro, salário mínimo 2023. Vamos ver como é que vai ser as manchetes. Para 2023, governo estima salário mínimo sem ganho real da inflação, se proposta de Guedes. Com salário mínimo, perdeu recomposição no governo Bolsonaro. Ele não deu aumento nenhum, porque ele é do lado dos empresários, gente. Quem não viu isso aí, esse cara é totalmente a favor dos ricos, contra os pobres, contra o trabalhador. O governo Bolsonaro já provocou a perda de 1.000 no salário mínimo do trabalhador. Bolsonaro promete aumento real do salário mínimo. Ninguém acredita em você. E da aposentadoria também. Bolsonaro diz que aposentadoria, salário mínimo e servidores terão reajustes acima da inflação. Mentira! Bolsonaro diz que dará aumento real do salário mínimo em 2023. Mentira! Bolsonaro promete aumento. Agora ele começou a prometer tudo, há 5 dias da eleição. Bolsonaro. Tá bom, vamos pro próximo. Mais uma pró pro Lulão. Lula, defesa dos pobres. Lula, defesa dos pobres. Principais propostas de Lula. Conheça as propostas de Lula. Jornalista Amanda Klein, da Jovem Pan, defende o voto dos pobres e nordestinos. Padres e freiras declaram apoio a Lula em defesa da democracia. Lula, defesa do aumento real do salário mínimo contra a desvalorização. Quem é a evangélica pop que se tornou estrela da campanha de Lula? Lula encontra franciscanos e afirma a questão de honra para a educação. Legal. Mais um contra Bolsonaro. Bolsonaro ditadura. Bolsonaro ditadura. Veto ao calminhada no Rio gera críticas. Ditadura de Toca. Tornar-se autocrata é programa de governo Bolsonaro, diz Folha em editorial, 2 dias atrás. Os ditadores de estimação de Bolsonaro. Plano cogitado por Bolsonaro para a STF lembra a mudança na ditadura. Bolsonaro admite coisa errada na ditadura. Foi um momento de progresso, diz Bolsonaro. Bolsonaro e Mourão deixam claro que o plano é marcha para a ditadura e caos. Bolsonaro sobre o golpe de 64. Seríamos republiquetas sem ditadura. Plano cogitado por Bolsonaro para a STF lembra a mudança da ditadura. E por aí vai, né? Mais uma pró pro Lula. Uma Lula. Qual que é o próximo? Lula Fies ProUni. Fies ProUni. 2 programas foda, gente, que põe gente nas universidades. Lula sanciona um ProUni e garante bolsas a pessoas carentes. ProUni e Fies vão voltar com força, diz Lula em Minas Gerais. Lula derruba short em ações do setor com falas sobre Fies e ProUni. O povo começou a comprar empresas educacionais. Hoje, 3 ações da empresas educacionais subindo forte na bolsa. Lula em Juiz de Fora. ProUni e Fies voltarão com força. E Dux, Cogna, lá, disparam após declaração de Lula. Lá. Lula diz que vai aumentar o número de universidades no Brasil.
Ações de Yudux e Cogna disparam com declarações de Lula sobre Fiéis e ProUni. Novo Fiéis, Lula tem promessa para renovar programa. Fiéis, Ribeirão. Fiéis foi criado no governo HC expandido sob a gestão Lula. Lula exigiu isso. É isso aí, cara. Muito bom. Vamos pro próximo. Mais um negativo Bolsonaro aqui. Que dá Bolsonaro, desmatamento. Desmatamento. Foi horrível. Reeleição de Bolsonaro pode levar a desmatamento de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2026. Bolsonaro reeleito causaria explosão de desmatamento da Amazônia. O que foi o PCDAM, plano do PT contra o desmatamento e desmobilizado por Bolsonaro? Bolsonaro ou Lula? Qual governo taxa de desmatamento foi maior? Né? E o próximo positivo pro Lulão. Lula picanha. Todo mundo quer voltar a comer uma carninha barata. Lula picanha. Picanha e cerveja, mas eu não vou pôr cerveja que os evangélicos vão ficar bravos. Apoiadores de Lula e Bolsonaro fazem duelo de narrativas por picanha. Cara, todo mundo gosta de uma carninha, né, velho? Bolsonaro diz que é o rei da picanha após criticar promessas de Lula. Quanto subiram a picanha e a cerveja dos governos Lula? Cara, porra, o brasileiro quase está numa carninha, um churrasco, velho. Bolsonaro diz que Auxílio Brasil paga 3 vezes mais picanha do que o Bolsa Família. Bolsonaro pede a prefeitos que convençam humildes que não terão picanha. Guedes critica a fala de Lula sobre picanha. Não tem noção do que aconteceu. Picanha e cerveja são versão colorida do passado, diz Guedes sobre a fala de Lula. Guedes em crítica a Lula. Falam de picanha e cerveja e não tem noção. Nicolas ataca Lula. Prometeu picanha, agora fala em churrasquinho. Fala de Lula é tirada de contexto para sugerir deboche de quem crê na promessa de comer picanha, né? E é isso aí, povo. Acabamos aí fazendo o trabalho aí do algoritmo para dar um up na campanha de esquerda. Eu conto com vocês. Um abraço.